Vamos para mais uma aula de gestão financeira. Hoje vamos falar sobre departamentalização, que é uma outra forma de custeio, um pouquinho só mais complexa do que a última que nós vimos, que foi o custeio por absorção. O que é departamentalização? Basicamente, agrupamento de atividades e recursos de acordo com critérios específicos. Pensando em administração, quando a gente pega uma grande organização e divide a organização em alguns segmentos, de acordo com algumas especialidades, de acordo com o que nós chamamos de macroatividades. Vocês já viram, desde o FAIOL a gente faz isso, né? Pega a empresa, divide lá a empresa em marketing, recursos humanos, produção. Isso é basicamente o conceito de departamentalização. É pegar a empresa e dividir em vários setores, que a gente vai chamar de macroatividades, setores que tenham determinadas afinidades. Quando a gente fala em departamento, a gente também está falando de centro de custos. Porque cada departamento é como se fossem pequenas microempresas trabalhando dentro de uma grande empresa. Então, eu vou conceber cada departamento como um centro ao qual eu vou alocar custos. Então, se todo departamento tem os seus custos, lembrando que nem todos os departamentos têm receitas, o que eu preciso fazer? Eventualmente, transferir custos de um departamento para outro departamento, até chegar ao produto. Então, se eu pensar, por exemplo, na área de recursos humanos dentro de uma empresa, ela é um centro de custos, ela tem gastos inerentes à sua atividade, só que ela não tem receita. Então, os custos de recursos humanos vão ter que ser repassados aos produtos da empresa, que é o que vai gerar a receita da empresa. Quando a gente trabalha o custeio, ou departamentalização, esse formato de custeio é o que facilita, é o que possibilita a apropriação de todos os custos indiretos ligados aos diversos departamentos da empresa ao setor de produção e diretamente aos produtos, que é o que vai gerar a receita da empresa. E aí, como é que a gente pode fazer a departamentalização? Não tem uma receita única, não tem um critério único. Cada organização faz a departamentalização da maneira como acha mais interessante, da maneira como for mais adequada, mais conveniente. O mais tradicional, desde os tempos de FAIOL, desde os primórdios da administração, é a departamentalização por função. Então, como eu falei agora há pouco, eu tenho o departamento de recursos humanos, de marketing, produção, finanças, segurança. Desde o começo, as empresas se organizam dessa maneira. Eu também posso ter a departamentalização geográfica. A própria Sumaré faz isso. As diferentes unidades, Tatuapé 1, Tatuapé 2, Belém, funcionam como departamentos. E tem sendo de custos próprios. Eu posso fazer por produtos. Também tem muitas. A 3M trabalha assim, por exemplo. Cada produto é um departamento específico. Empresas muito diversificadas têm que fazer isso. Unilever tem que fazer isso. Eu posso fazer por processo. Eu posso fazer por cliente. Então, empresas que têm grandes clientes podem ter departamentos voltados a clientes. E já são aquelas empresas que não têm uma quantidade muito grande de clientes, mas alguns poucos clientes que representam grandes receitas. Grandes consultorias fazem assim. A A.T. Kearney faz assim, a BCG faz assim, departamentos voltados a determinados clientes. Ou projetos específicos, empresas de pesquisa, as grandes empresas químicas, os grandes laboratórios fazem isso, se departamentalizam por projetos e assim por diante. O que for mais adequado a cada empresa. Bom, como nós já vimos algumas coisas genéricas sobre a departamentalização, vamos dar uma olhada um pouquinho mais detalhadamente o que ela é. Então, ela é a menor área administrativa da empresa. É fundamental que, se eu divido a organização em departamentos, cada departamento tem que ter uma pessoa responsável. Se a gente pegar a departamentalização geográfica que a Faculdade de Sumaré faz, por exemplo, unidade Tatuapé 1, tem a dona Marlene como responsável pelo processo. Se eu
pensar na departamentalização por função, a área de marketing, vai ter lá um diretor de marketing, vai ter lá uma pessoa responsável por esse departamento. Então isso é fundamental. Cada departamento é um centro de custos, cada departamento tem um responsável. E aí eu tenho, como tudo das organizações, eu tenho vantagens e eu tenho desvantagens. A grande vantagem da departamentalização é que se eu estou centralizando por habilidades, eu também estou concentrando competências. Eu estou especializando. Eu posso ter um departamento de marketing, pessoas voltadas a marketing, todo mundo com um mesmo objetivo, todo mundo se especializando. Isso é fundamental se eu tenho uma empresa muito heterogênea. Também a questão geográfica. Coloco, por exemplo, unidade Tatuapé 1, pessoas que moram na região, que conhecem as características da região. Se é uma empresa nacional ou multinacional, é fundamental colocar na chefia de cada departamento alguém que conheça as características daquela região. Por outro lado, como tudo na vida, também tem algumas desvantagens. Uma desvantagem é o risco de eu reduzir a cooperação interdepartamental. É o que a gente chama de construção de feudos. Acontece se eu tenho determinadas áreas brigando muito mais pelo seu próprio departamento do que pela empresa como um todo. Eu preciso enxergar a empresa muito mais do que apenas o departamento. E, eventualmente, se eu sou muito bom em um determinado departamento, pode ser que eu resista a mudanças. Então, se o Centro Universitário Sumaré, por exemplo, falar em transferência de unidades, pessoas que estão mais familiarizadas com o Tatuapé podem não querer se transferir de área. Uma empresa que queira mudar a sua forma de gestão de departamentos funcionais para processos, também pode ter pessoas que resistam a isso. Aí, como a gente falou, tem desvantagens, mas são desvantagens que facilmente podem ser administradas e conduzidas. Para o nosso foco, para trabalhar a gestão de custos, considerando a departamentalização da empresa, a gente vai, de maneira bem simplificada, classificar os departamentos da organização em dois grandes grupos: os departamentos de produção e os departamentos de serviços. Os departamentos de produção são aqueles diretamente relacionados aos produtos. É o que a gente também chama de linha. São os departamentos de linha, os departamentos que vão confeccionar os produtos, que vão produzir diretamente os produtos. Para fabricar um produto, a matéria-prima, qualquer uma que seja, tem que passar por esses departamentos. Por outro lado, os departamentos de serviços, então, eles vão apoiar os departamentos de produção. Por exemplo, se eu pensar numa confecção, e a gente vai trabalhar um pouquinho com esse exemplo, eu posso ter como departamento de produção corte, montagem e acabamento. Então, o produto, a matéria-prima, precisa passar por esses departamentos. Não estamos falando em recursos humanos, que é serviços, não estou falando em marketing, que é serviços, estou falando só nos departamentos de produção, que é o necessário para a fabricação do produto. Se eu pensar em um hospital, aqueles departamentos diretamente ligados à prestação de serviço, nesse caso o ambulatório, o berçário, pronto-socorro, área de internação. Então, como é mais prestação de serviço, são aqueles departamentos diretamente relacionados com a prestação de serviço. Aí a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas fica aí para reflexão. É só pensar no Centro Universitário Sumaré. Quais são os departamentos de produção? Onde é que acontece a prestação de serviço efetiva da Sumaré? O que é linha na Sumaré? E o que seriam os serviços? Quais são os departamentos de serviço? Os departamentos de apoio, no caso do Centro Universitário Sumaré. Eu espero que a gente converse com isso depois no nosso bate-papo via Zoom. Vamos dar sequência agora à matéria. Então, olha lá, departamento de serviços são aquelas funções de apoio. Então, olha só, os produtos não passam por esses departamentos. Eu preciso desses departamentos para que as áreas de produção funcionem.
caso, por exemplo, de recursos humanos, no meu caso de marketing. E aí, como eu não tenho produto ali, eu tenho que calcular os custos desses departamentos. Então, quais são os custos de marketing, quais são os custos de recursos humanos e transferir esses custos para os departamentos de produção. Por quê? Onde eu não tenho produto, eu não tenho receita. Então, se eu não faço esse rateio, essa distribuição, eu correria o risco de considerar erroneamente que o departamento de marketing representa só gasto para a empresa, então fecha o departamento de marketing, o que não é inteligente fazer. Então eu tenho que pegar os custos do departamento de marketing e lançar para os departamentos de produção, onde estão os produtos. Aí eu vou conseguir precificar de maneira mais adequada o produto. E simplificando, considerando que eu tenho departamentos de serviços, compras, recebimento, administração geral, recursos humanos, limpeza, etc. Naquele caso da empresa de confecção, para que o departamento de costura funcione adequadamente, eu tenho que ter matéria-prima. Então, alguém precisa comprar a matéria-prima. E esse alguém tem que ter sido contratado. Então, eu tenho que ter um RH que contrata isso. Então, todos esses departamentos de apoio, os departamentos de serviços, eles são necessários para que os departamentos de produção funcionem. Aí, complementando a questão anterior, então a gente pode pensar no Centro Universitário Sumaré. Nós já pensamos quem são os departamentos de produção, quem são os departamentos de serviço. Em outras palavras, quem é linha e quem é staff. A nomenclatura mais convencional, o que nós chamamos de linha é a produção, o que nós chamamos de staff são os departamentos de serviço ou de apoio. Bom, já falamos que o centro de custos são onde são alocados todos os custos. Eventualmente, eu posso ter mais de um centro de custos em um mesmo departamento. Do mesmo jeito que nós falamos que o departamento é a menor unidade administrativa, o centro de custos é a menor unidade financeira. Quando eu faço o orçamento de uma organização, eu faço, em geral, esse orçamento por centro de custos. Aí, cada centro de custos recebe um código. Eu vou alocar os gastos da organização por esses códigos, por esses centros de custos. O que acontece? Se um determinado departamento tiver um alto custo de funcionamento, eu posso subdividir e criar um centro de custos para cada atividade que eu desenvolvo ali, para facilitar a gestão. E o centro de custos vai estar relacionado com os custos indiretos que acontecem em cada atividade desenvolvida. Ou seja, voltando, se eu consigo pegar em um departamento um centro de custo só, ok, é o mais comum. Se eu tenho um departamento muito abrangente, com uma carga de custos muito altos, talvez seja interessante fracionar. Exemplo, pego um departamento de recursos humanos. Ele é muito complexo, então eu posso criar um centro de custos para treinamento, um centro de custos para recrutamento e seleção, um centro de custos para benefícios. Isso facilita o gerenciamento, porque ao longo do funcionamento da empresa, eu tenho que gerenciar os custos, tenho que monitorar os custos, evitar que os custos aumentem, mantendo a qualidade da empresa, fazer um controle rigoroso sobre os custos. Por isso que é importante eu ter um centro de custos que permita o monitoramento, que permita o gerenciamento eficaz. Ok? Fazendo uma comparação do custeio por absorção com o custeio por departamentalização. No quadro direito, no quadro esquerdo, primeiro, eu tenho o quadro típico do custeio por absorção. Perceba que a gente tem os custos indiretos da fábrica que são lançados para todos os produtos. Então, todos os produtos respondem por todos os custos indiretos da fábrica.
Quando eu trabalho com departamentalização, eu vou pesquisar em quais departamentos passam cada produto e os produtos vão responder apenas pelos custos dos departamentos pelos quais eles passam. O que quer dizer isso? No caso aqui, eu tenho o produto A, B e C. Percebam que enquanto o produto B e C passam por todos os departamentos da empresa, o produto A só passa pelos departamentos 1, 2 e 3. Se isso acontece, não é justo que o produto A tenha que arcar com os custos do departamento 4. Então, no rateio, considerando a departamentalização, os custos indiretos do departamento 4 são alocados apenas aos produtos B e C, não são alocados ao produto A. Percebam que a departamentalização tem uma sintonia mais fina que o custeio por absorção. Isso permite que eu defina de maneira mais exata qual é o custo do produto. Lembrando que o grande objetivo da gestão de custos é determinar exatamente quanto custa cada produto para poder fazer a precificação e dessa maneira aumentar a rentabilidade por produto, a rentabilidade da empresa como um todo. Vamos transformar tudo que a gente fala até agora em números. Aí, esse exemplo não é meu, esse exemplo é do Martins, é um dos grandes autores de contabilidade que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente tem aqui? Uma indústria cerâmica, ela produz potes rústicos e vasos vitrificados. Ela tem dois produtos, pote rústico e vaso vitrificado. Ela faz 300 potes e 200 vasos. Quando eu falo faz, né, ela faz e vende 300 potes e 200 vasos. Para fazer isso, ela tem custos diretos e tem custos indiretos. Quais são eles? Então, olha só. Para fazer pote, ela tem custos de materiais diretos de 900, que é matéria-prima. Ela tem custos de mão de obra direta de 300. É a pessoa que trabalha diretamente, né, são as horas usadas na fabricação do pote, o que dá um custo direto total de 1.200, 900 mais 300. Já o vaso, matéria-prima 800, mão de obra direta, as horas dispensadas para fabricar o vaso, eu gasto 200, custo direto total, 800 mais 200 igual a 1.000. Então eu tenho meu custo direto total. A quantidade, nós já tínhamos visto no slide anterior, tem 300 potes e 200 vasos. Isso permite que eu tenha o custo direto unitário. É só fazer a divisão do custo direto total pela quantidade. Custa R$ 4,00 para fazer o pote, R$ 5,00 para fazer o vaso. Perceba que muitos pequenos empresários param aí. É muito comum o empresário calcular a margem só em cima do custo direto. O que nós já vimos é o princípio do custeio variável. Aí eu tenho a sequência de custos indiretos. Energia elétrica, 600, mão de obra indireta, 400, aluguel, 1.000 e custos indiretos como um todo. Então, 2.000, que é 600 mais 400 mais 1.000. O que eu vou ter que fazer? Pegar esses custos indiretos e jogar no produto. De que maneira? Usando a departamentalização. Vamos considerar que a cerâmica possui 3 departamentos: a olaria, o forno e a vitrificação. Pelos controles internos, eu sei que o consumo de energia elétrica vai ser rateado da seguinte forma: 1/6 do custo é dispensado para a olaria, 1/3 do custo de energia elétrica vai para o forno e metade no custo de energia elétrica é gasto na área da vitrificação. A mão de obra indireta, que é a supervisão, segurança, a limpeza, que atende todos os produtos sem individualizar, ela foi rateada da seguinte maneira: 25% é gasto com a olaria, 25% é gasto com o forno e 50%, né, metade disso, é gasto com vitrificação. O rateio do aluguel da fábrica a gente faz da seguinte maneira: 50% vai para a olaria, 20% vai para o forno e 30% vai para a vitrificação.
E aí você deve estar pensando, de onde que eu tiro esses cálculos de 30% para esse, 20% para aquilo? A gente vai ter um slide em que especifica quais são os critérios que a gente usa em geral para fazer essa divisão. Então, por exemplo, já antecipando um pouquinho, se eu vou dividir o aluguel, de repente é uma boa ideia eu ver o metro quadrado. Então, pode ser que a olaria corresponda a metade da planta da minha empresa, que o forno represente 20% da planta da empresa e que a vitrificação corresponda a 30%. Então, eu faço a proporção. Bom, se a olaria ocupa metade da planta, ela paga metade do aluguel. Então, eu tenho que pensar qual é o critério mais lógico para eu fazer esse rateio, para eu fazer essa distribuição. Então, distribuindo por departamento. Lembra que a energia elétrica, do total de 600, era um sexto para a olaria. Então, 100 vai para a olaria. Um terço era para o forno, vai 200 para o forno. E metade para a vitrificação. Então, vai lá 300 para vitrificação. Da mesma maneira, a mão de obra indireta. 25% vai para a olaria, né, que é um quarto de 400, que é 100. Outros 25% vão para o forno, mais 100. E metade vai para a vitrificação. Se o total é 400, metade é 200. Então, 200 vão para a vitrificação. O aluguel da fábrica. Se o aluguel total é R$1.000 e metade vão para a olaria, então 500 eu atribuo para a olaria. 20%, 200 eu atribuo para o forno. 30%, 300 eu atribuo à vitrificação. Dessa maneira, eu fico sabendo qual é o custo de cada departamento de produção. Eu tenho a olaria, é um custo total de 700, somando esses três custos indiretos. Forno, o custo total é 500. E vitrificação, o custo total é 800. O que eu fiz até agora? Peguei os meus custos indiretos e lancei para os departamentos de produção. O que vamos fazer agora? Eu tenho que entender qual é o processo de fabricação. Por onde passam os produtos? Vamos considerar o seguinte: os 200 vasos vitrificados, como o próprio nome diz, eles são vitrificados. Eles passam pelos três departamentos. Passa pela olaria, passa pelo forno e vai para a vitrificação. Já os potes rústicos, por serem rústicos, não são vitrificados. Eles passam apenas pela olaria e pelo forno. Bom, dá para perceber, então, que o pote rústico não vai arcar com os custos do departamento de vitrificação. Daí a gente tem o seguinte: a olaria passa 300 potes. Pelo forno também passam os 300 potes. Pela vitrificação não passa pote nenhum. Pela olaria passam os 200 vasos. Pelo forno passam os 200 vasos. Pela vitrificação passam também os 200 vasos. Ou seja, a olaria atende a 500 produtos, que são os vasos mais os potes. O forno atende 500 produtos, os vasos mais os potes. A vitrificação atende apenas 200 produtos. A vitrificação atende apenas os vasos. Distribuindo, então, por departamentos, nós já tínhamos lançados os custos da olaria, do forno e da vitrificação. A gente está só reproduzindo aqui. Então, vamos direto para o total, né? Total dos custos indiretos: olaria 700, forno 500, vitrificação 800. Unidades processadas. Olaria, eu tenho 500 unidades processadas, que são os potes mais os vasos. Se eu tinha o custo indireto total de 700, que é energia elétrica, mais mão de obra indireta, mais aluguel, 700 dividido por 500 unidades de produto, dá um custo unitário por departamento de 1,40. Forno, o custo indireto total é de 500. Então, eu estou somando energia elétrica, mais mão de obra indireta, mais aluguel, tinha dado 500. Passam pelo forno 500 produtos,
que são os potes e os vasos. Então, o custo unitário desse departamento é de R$1. Na vitrificação, o custo total era 800. Unidades processadas, apenas 200, que é apenas o que é vitrificado, apenas os vasos vitrificados passam pela vitrificação. Então, o custo unitário por departamento é de 4, que é 800 dividido por 200. É o custo indireto total dividido pelas unidades processadas, pelas unidades que passam por ali. Perceba que é natural que o custo unitário por departamento da vitrificação seja maior, uma vez que ele atende uma quantidade menor de produtos. Ok, mas lembra, eu preciso saber qual é o custo de cada produto para poder atribuir um preço. Então, eu tenho o custo direto unitário, eu tenho o custo por departamentos. No caso dos potes, nós já tínhamos calculado o custo unitário direto, que era R$4, quando eu peguei o custo direto total e dividi pelo número de potes. Então, eu vou somar o custo direto total, perdão, o custo direto unitário, que é de 4, mais o custo da olaria unitário, que é de 1,40, mais o custo do forno unitário, que é de 1, mais o custo de vitrificação, que é 0, porque o pote não passou pela vitrificação. 4 mais 1,40 mais 1, 6,40. Então, 6,40 é o custo unitário total do pote. O vaso, o custo direto unitário era de R$5, o custo da olaria é 1,40, o custo do forno é 1 e o custo da vitrificação é 4. Todo o custo da vitrificação vai para o vaso. Então, calculando aí o custo unitário, 5 mais 1,40 mais 1 mais 4 dá 11,40. Então, dá para perceber que o custo do vaso vitrificado é bem superior ao custo do pote. Se eu tivesse trabalhado pelo custeio de absorção, eu não teria esse diferencial, não teria essa tamanha diferença de custo entre os produtos. E os produtos iam ter que pegar todo o custo indireto, independente de por quais departamentos eles passam. Agora vamos falar quais são os critérios que a gente utiliza para separar os diferentes custos. Quando a gente trabalha a depreciação, é comum trabalhar com espaço ocupado. Então, um dos custos, nós já vimos isso, é a depreciação da fábrica. Departamentos que ocupam maior espaço respondem com uma parcela maior da depreciação. Seguro do edifício, eu também posso ratear pelo espaço ocupado. Os impostos que incorrem sobre o edifício, como o IPTU, espaço ocupado. O custo de administração da fábrica, eu posso ratear pelo número de empregados. Departamentos com mais empregados dão mais trabalho que departamentos com menos empregados. Luz elétrica, espaço ocupado. Quanto maior o espaço, mais eu estou demandando iluminação. Energia elétrica, eu posso pegar horas máquina. Departamento que tem mais máquinas, que funcionam durante mais horas, consome mais energia elétrica. Posso colocar essa proporção. Custo de recepção de mercadorias. Eu pego qual departamento que tem maior mobilidade de materiais. Quem que recebe mais materiais vai responder mais o custo da recepção. Departamento de compras. Departamento que tem maiores custos de materiais adquiridos, ou maior quantidade de materiais. O salário indireto, eu posso ratear pelos números de empregados. Então, eu só tenho que pagar como salário indireto o pessoal da limpeza, da segurança. Eu posso imaginar, departamento com mais gente suja mais. Então, quem tem mais empregado responde uma parcela maior dos salários indiretos. A manutenção, horas máquinas ou mão de obra indireta. A limpeza, eu posso fazer diretamente pelo espaço ocupado também. Se eu considerar que quanto maior o espaço ocupado, mais vai sujar, então proporcionalmente tem que pagar mais. Manutenção do edifício, também espaço ocupado. Então, para cada tipo de funcionamento do departamento, eu posso estabelecer uma maneira diferente
de ratear, de distribuir os custos. Bom, apresentado o que é a departamentalização, demonstrado como é que a gente faz o cálculo da departamentalização. Então, lembrando que eu vou calcular os custos diretos, lanço os custos diretos, pego os custos indiretos e lanço para os departamentos, e depois eu vejo por quais departamentos passam cada produto, para daí sim saber o custo do produto, o custo unitário do produto. Vamos considerar o seguinte, calcular o custo unitário total. Considere que uma empresa fabrica dois produtos, o produto A e o produto B. Em um determinado período, ela produziu 600 unidades de A e 400 unidades de B, com custos diretos que são os seguintes. Materiais diretos, R$ 1.000 e R$ 1.500, respectivamente. Mão de obra direta, R$ 2.000 e R$ 2.500, respectivamente. Os custos indiretos, já rateados pelos departamentos 1, 2 e 3, são energia elétrica, 200, 150 e 400. Mão de obra indireta, 300, 250 e 400. O aluguel, 700, 400 e 200, respectivamente. E aí tem a informação de que o produto A passa pelos departamentos 1 e 3, o produto B passa pelos departamentos 2 e 3. Então, com base nesses dados, vocês vão calcular o custo unitário total, vão calcular o custo direto, vão calcular o custo indireto, o indireto dos departamentos, lançar para cada produto. Esse exercício vai ser em grupo, então vocês vão se organizar em grupos, óbvio que não presencialmente, vocês não vão se encontrar, mas vocês podem usar as N tecnologias que nós temos para trocar ideia, vão resolver em grupo e vão me encaminhar até a próxima aula, até a próxima segunda-feira. Lembrando, qualquer dúvida que tenham nesse período, tirem as dúvidas via fórum. A gente vai ter a aula presencial na segunda-feira, dia 6. Tirem as dúvidas também comigo. Aproveitem essa aula, o nosso Conversa com o Zoom, para tirar as dúvidas comigo.